Obrigada, estou muito honrada de estar aqui, né, com vocês. Olha lá o Kennedy, Karina, Eduardo também está aí, muitas pessoas queridas. Que bom, muito bom. Bem, pessoal, qualquer problema com o som, né, vocês escrevam aí e avisem. Então, eu vou começar. Bem, para quem não me conhece, né, eu sou a professora Carla Reis. Sou professora de piano no Departamento de Música da UFSJ, que eu tô falando diretamente aqui de Minas Gerais, de São João del Rei, né? E além disso, eu falo que eu sou uma apaixonada pela pedagogia do piano. Eu dou aula de piano há 31 anos e eu sou, a Karina tá falando lá que é minha fã, muito obrigada, Karina. E sou coordenadora, né, do projeto Piano Pérolas. Então, antes de a gente falar do ensino por imitação e falar do livro propriamente dito, eu quero falar um pouquinho do projeto, né, para quem não conhece. O projeto Piano Pérolas é um projeto de extensão da Universidade Federal de São João del Rei. E ele teve, até o momento, ele começou em 2015, ele teve 3 fases, né? Uma primeira fase foi uma fase que eu quis, era apenas divulgação, apenas não, né? Mas era essencialmente a divulgação de vídeos, de repertório didático de compositores brasileiros, que à época tinha muito pouco. Então eu comecei fazendo isso, depois tivemos convidados, tem alunos tocando, é um canal do YouTube, né? Então lá vocês já podem encontrar mais de 100 vídeos de peças didáticas. E isso tem crescido, a gente pretende ter outros colegas, convidados esse ano também para gravarem com a gente, né? Uma segunda fase foi quando eu comecei a incluir os vídeos didáticos, falando, conversando, né? Eu, a Liliana, né, que é a minha vice-coordenadora do projeto, minha colega em São João, e a gente tem produzido alguns vídeos didáticos e que a gente aborda questões que nós julgamos importantes dentro da nossa área da pedagogia do piano. E a fase 3, que eu chamo que é uma fase de produção de material didático, né? Então, cujo primeiro produto, né, dessa fase é exatamente o livro Piano Pérolas, que foi composto, são peças autorais, tá? São peças compostas por mim e pela minha colega, né, a Liliana Botelho, que é a minha amiga, ela é minha parceira no projeto e também minha colega na universidade. Então hoje eu costumo falar assim, que eu defino o projeto Piano Pérolas não apenas mais como, né, como era o subtítulo, desvelando o repertório didático brasileiro, mas é um projeto que ele ampliou, né? Eu acho que hoje o principal objetivo dele é contribuir para a formação inicial, né, daqueles que estão aprendendo, estão na faculdade ainda, e também a formação continuada de professores de piano. E também de se tornar gradativamente uma plataforma de troca, né, com os professores de piano, que são tantos, né, no Brasil. Só em Minas Gerais, nos nossos conservatórios públicos, que são 12, nós temos, num levantamento recente, constava de 181 professores de piano. Então a gente quer também que o projeto possa servir como uma ligação, uma conexão da universidade pública com os conservatórios públicos e também com os professores particulares. E a internet, né, como a gente está aqui, vem contribuir, vem facilitar muito esse tipo de proposta, esse tipo de conexão. Bem, uma coisa muito importante para a gente começar a falar sobre o livro é que o livro, né, muitas pessoas perguntam: ô Carla, esse livro é um livro, é um método? Não é um método, tá? Vocês podem usar o livro Piano Pérolas, Quem Brinca Já Chegou, como é um livro de repertório. Então, junto com qualquer método ou métodos que vocês gostem mais, né? E que vocês se identifiquem. Então ele não teve esse objetivo. Então ele não é um método, ele possui 18 peças, que a gente fala que é para iniciantes de todas as idades, não é um livro para crianças, muitas pessoas acham. É também para crianças, mas já testamos com iniciantes adolescentes, iniciantes adultos e temos recebido feedbacks muito positivos de alguns colegas que têm testado com idosos.
E foi uma maneira também da gente falar um pouco da abordagem por imitação pro público de professores brasileiros, que era uma questão que eu julgava já que era de conhecimento de todo mundo, e pelo feedback no projeto a gente viu que não é bem assim. Então é uma maneira da gente compartilhar uma experiência minha, da Liliana, de décadas fazendo isso, e nós acreditamos muito nisso, com as pessoas, né, que interessadas em se aprimorar e se atualizar. Mas, né, antes de eu falar sobre o livro, vamos falar um pouquinho sobre... Olha, minha colega ali, a Karina, chegando aí também da universidade. Karina, um beijo. Antes de apresentar o livro, vamos falar um pouquinho sobre, né, o que nós entendemos por abordagem por imitação. Às vezes esse termo imitação, ele é um pouco estigmatizado. A gente vai chegar um pouquinho nessa crítica, né? Mas de uma maneira geral, o que é isso? Quando se fala em abordagem por imitação, significa que o aprendizado do repertório, ele se dá pela imitação da performance do professor e não por meio da decodificação da partitura. É basicamente isso. Mas antes de ir para frente, eu quero deixar uma coisa muito clara, porque isso é uma confusão, né? Nós não estamos propondo uma substituição da leitura musical pela imitação, né? Dentro da nossa concepção, a imitação deve sim preceder um pouco a introdução da leitura da partitura, e por algum tempo a imitação deve acontecer paralelamente ao processo, né, de aprendizado da leitura musical. Tá ok? Isso é importante que fique claro. Mas aí vem uma questão, né, que as pessoas perguntam: por que utilizar a imitação no ensino do piano? Então eu acho que eu vou começar agora a minha resposta com uma música, tá bom? Eu vou tocar uma das peças do livro, e essa peça se chama Sinos de São João del Rei, tá bom? Bem, essa peça, né, como eu disse, se chama Sinos de São João del Rei, tá no livro Piano Pérolas. E no método tradicional de ensino do piano, que eu estou chamando de método tradicional, aquele que prioriza a leitura, né, aprendizado do repertório por meio da leitura desde as primeiras aulas. Então, dentro dessa metodologia, quanto tempo vocês acham que um aluno demoraria para tocar essa peça? Lembrem-se que a peça, ela toda nas teclas pretas, o que implica numa armadura de clave, né, cheio de sustenido. Ela usa a grande extensão do teclado, que implica em linhas suplementares, né? Tem a utilização do pedal. Então, pensando nisso, o que vocês acham? Alguém quiser dar alguma opinião aí? Quanto tempo um aluno iniciante, o aluno não sabe nada, tá? Demoraria para aprender essa peça? Esperar uma resposta antes de seguir aí. Ó, a Ellen falou, muitos meses. Quem mais?
Mais alguma opinião? Pela experiência de vocês? Ó, pela minha, depois se alguém falar mais alguma coisa, eu comento aí. Mas pela minha experiência, né, de docência de quase 30 anos de aula de piano, eu acho que, né, na melhor das hipóteses, eu acho que levaria 6 meses um aluno adolescente adulto. E devido a essa, né, a questão da leitura, às vezes pode levar um ano e meio, né? Pela experiência, você sabe que para a leitura é muito demorado. Bem, agora, no entanto, essa peça, do ponto de vista técnico-musical, né, a Sino de São João del Rei, ela pode sim ser aprendida, né, em poucas aulas ou meses. Isso a depender, né, da faixa etária dos alunos, né, e tal. E se você se dispõe a ensinar essa peça por imitação, em algumas aulas, ou 2 meses, e aí vai depender, né, mas não mais que isso, o que o aluno ganha com isso? Então, eu vou citar aqui alguns exemplos do que ele ganha musicalmente. Primeira coisa, automatismo, né, da topografia do teclado, né? A professora Gisele falou hoje na conferência dela, né, da importância de você estar familiarizado com isso, uma questão quase tátil, né, não apenas visual do teclado, já que ele vai, né, ter esse trabalho todo no grupo de 2 e 3 teclas pretas. Você vai ter o uso do pedal direito, que quando você trabalha apenas com a leitura, ele é postergado, demora muito, né? Sempre falo que quando eu era criança, eu queria muito tocar o pedal, eu tive que esperar muitos anos até, não, agora pode usar o pedal. Isso não tem muito sentido, né? O controle da dinâmica, né? Você tem uma gama de possibilidades de controle da dinâmica nessa peça. Realização técnica, né, dos grandes movimentos até você chegar nos pequenos movimentos. Você tem a introdução na parte B, vocês repararam, do legato, um legato que é introduzido no primeiro com o dedo 2, 3, depois com o dedo 2, 3, 4. E uma coisa que eu acho muito importante, né, o uso expandido do teclado. Quer dizer que é uma coisa que, se você deixar uma criança brincar ao instrumento, ela vai fazer exatamente isso. Ela vai explorar o piano inteiro, ela vai querer tocar, não vai querer tocar naquele meinho do piano. E a leitura, ela exige mesmo que seja feito tudo passo a passo, gotinha por gotinha, porque é um processo intelectual complexo e ele tem que ser feito assim. Né? Não importa se você usa a metodologia do dó central, das múltiplas tonalidades, abordagem eclética, das notas de referência, é tudo passo a passo, é demorado, né? É intelectual. E a linguagem musical vai muito além, né, da decodificação da partitura. E uma coisa que eu disse lá quando eu fiz o vídeo convidando vocês aqui para a conferência, foi que eu acho muito importante, né, para validar essa proposta, que nós, seres humanos, somos capazes de falar e de nos comunicar antes de sermos capazes de ler e escrever a nossa língua materna, né? E essa premissa também é válida para o ensino instrumental, né? Então, ninguém, né, pela experiência de vocês, acredito, né, que pela minha, quando as pessoas procuram aula de instrumento, né, nunca ninguém chegou para mim e falou: olha, eu vim para essa aula porque eu quero muito aprender a ler partitura. Quando as pessoas chegam na aula, elas falam: por que você está aqui? Porque eu quero tocar piano, eu quero tocar violino, eu quero cantar, eu quero... Então, você pode contribuir, né, para que esse desejo, que foi o desejo motor para se fazer música, ele seja contemplado logo, né? E não demore, às vezes, anos. E nesse tempo, muitas pessoas, a gente sabe que muitos alunos desistem do aprendizado do instrumento, tá bom? Seguindo, vou falar um pouquinho, então, sobre o ensino, né, algumas características desse ensino por imitação e do repertório por imitação. Bem, ele está fundado, alicerçado no conceito da música como arte
predominantemente aural. Então, o mais importante é a audição. Não há dúvida disso, né? E esse conceito, ele vai achar ele vai encontrar ressonância de pensamentos de importantes para a pedagogia musical de uma maneira geral, não só da pedagogia do piano. Então a gente pode citar aqui o Kodály, Williams, o Edwin Gordon, o próprio Suano, o Suzuki, né? O Suzuki também, né? Muitas pessoas da área do piano conhecem a metodologia. E ele compara, né, a aquisição da linguagem musical à aquisição da língua materna. Então, nesse sentido, né, nós podemos afirmar, né, com segurança que o ensino por imitação ele possibilita, né, que o aluno desenvolva competências técnico-musicais básicas, compreensão da linguagem musical. E uma coisa muito importante, eu acho, e desenvoltura performática desde os primeiros contatos com o instrumento. Voltando agora um pouquinho sobre o conceito de imitação, né? Então a gente tem que entender que às vezes todo o estigma e o preconceito com a abordagem está por causa dessa palavrinha imitação. Então aqui imitação ela não significa uma mera cópia, uma repetição não reflexiva da abordagem do professor. Pelo contrário, né? Essa apreensão musical, ela tem que acontecer em 3 vias, né? A via auditiva, claro, a principal, né? Pelo ouvir. A visual, que é exatamente dessa questão de se entender a música no teclado, na topografia do teclado. E pela via sinestésica, né? Aquela ligada à percepção dos movimentos, do entendimento do corpo. Então, isso tudo tem que estar integrado para a metodologia se configurar como mesmo uma abordagem por imitação dentro deste novo paradigma aí da pedagogia do piano. Espero que tenha ficado claro isso. E agora vamos falar desse repertório. Mas aí você pode me perguntar, Carla, então qualquer peça pode ser ensinada por imitação? Bem, então, de acordo, né, com né, essa, vamos dizer, existe um novo paradigma dentro da pedagogia do piano sobre o ensino por imitação. E dentro dessa linha, né, que é diferente um pouquinho da linha do Suzuki, tá? A resposta é não. Nem todo repertório ele é adequado para a abordagem por imitação. Por quê? De uma maneira simples, né? O que definiria esse repertório por imitação? 2 coisas. Primeiro, esse repertório tem que ter padrões. E esses padrões são padrões musicais, são padrões do teclado, né? Em inglês também se usa muito, né? Às vezes rote pieces, mas também pattern pieces, né? Quer dizer, essas peças construídas por padrão. E a segunda característica é que elas sejam curtas, né? Se você pensar que a memória é a principal ferramenta, né, para o aprendizado, nessa iniciação é importante que as peças sejam curtas. Depois, claro, elas vão aumentando e tal, você já vai conseguindo reter mais e compreendendo a arquitetura da música, a estrutura musical. E tem uma definição que eu adoro, que eu acho que é muito esclarecedora de repertório por imitação, que é o seguinte: são peças que são fáceis de tocar, mas difíceis de ler. Então, voltando aqui no Sinos de São João, que eu toquei para vocês, se a gente pensar, né, aquele aluno que fez apenas algumas aulas, se ele fosse ler, né, olha aqui, olha a armadura, só a armadura já complica. Então você vai ter deslocamentos e tal. Então são peças que, se você olhar a partitura, então a gente tem feito os workshops do livro, né? As pessoas abrem o livro e falam, mas esse livro aqui você falou que é para iniciante, não é não, né? Então só que se você não olhar para a partitura, tá? Isso é muito importante. Então essa é uma definição bacana, são peças fáceis de tocar, mais difíceis de ler. Vamos voltar, né, para isso estar um pouco mais claro na peça nos sinos, né? Quais seriam então os patterns, quais seriam os padrões dessa peça? Então, para a gente pensar, você tem uma parte A,
que vai trabalhar nas pretas em blocos. Então, este é o padrão. São blocos. Blocos que se repetem em alturas diferentes. Você tem uma parte B que você não tem mais bloco. Qual que é o padrão? São linhas, né? Você tem uma linha melódica. Então é diferente, né? Você tem densidade diferente. E tem os clusters no final, né? Que é um outro elemento. Tá? Então, espero que tenha ficado claro o que é padrão, né? E são peças curtas. Essa peça, ela não é tão curta, mas o que acontece? Ela repete muito, né? Você tem uma estrutura formal. A, B, A linha, B linha, e depois você tem um A, duas linhas. Então, não é... ela é curta, ela se repete, mas dentro de uma estrutura muito simples. Bem, agora vou falar um pouquinho do livro, né? Eu tô aqui também para apresentar o nosso livro. Como eu disse, né? Eles são 18 peças para ser aprendidas por imitação. E o que a gente procurou? Eu e a Liliana, né? Que somos as autoras das peças. Que esse livro fosse um caleidoscópio musical. O que é isso? Que ele pudesse combinar vários gêneros musicais e privilegiasse também a inclusão de gêneros brasileiros, como baião, samba, shot, né? Que normalmente não são gêneros contemplados em livros de iniciação ao piano, né? Como a maioria que nós usamos, às vezes são livros importados. E também fosse um caleidoscópio musical no sentido das atmosferas, né? Então, distintas atmosferas. Nossa inspiração, né? Que a gente nunca cria do nada, né? Temos as nossas referências. Então, acredito que seja o livro da Violeta Gainza, que vocês devem conhecer, né? Que é o mais conhecido dentro dessa proposta. Os Palitos Tinos. Também nos inspiramos muito no trabalho, né, do livro do Piano Safari, que eu gosto demais. As peças da Frances Clark, que às vezes não são, elas não são, não tem indicação, essa peça deve ser ensinada por imitação, mas elas são muito adequadas, exatamente pelos padrões, os padrões são claros. Então, às vezes você vai se deparar com alguma peça que você identifique padrões muito claros e fala, sim, essa peça pode ser ensinada por imitação. Então, é um trabalho de pesquisa contínua do professor de piano também. E também queria citar o colega, pianista, professor espanhol, Juan Cabeça, que tem um material que pode ser trabalhado por imitação maravilhoso. Você encontra o material dele, vocês podem encontrar no site do Piano Safari. Tem muita qualidade e admiro muito o trabalho dele. E temos, né, outros trabalhos, temos o livro da nossa colega Laura Longo, Divertimentos também, que tem peças muito interessantes. Vamos seguir. Então, essas 18 peças, elas são solo, mas também elas estão em duo com o professor, tá? E, como eu disse lá no começo, para todas as faixas etárias, não são para criança, tá? Organizamos o livro em ordem de dificuldade. Vou tentar mostrar aqui para vocês, né? A gente tem duas partes. Não sei se vai dar para ver. Parte 1, que é de iniciante 1, parte 2, iniciante 2 e intermediário 1. Do que se trata? As peças são de dificuldade gradativa, mas nessa primeira parte, a maioria das peças usam as teclas pretas e também o automatismo das teclas brancas relacionadas com as teclas pretas. Do ponto de vista técnico, né, você começa tocando o dedo como ponta, depois você vai incluir, tem muita coisa de blocos, de cluster, depois você vai incluir o toque portato, depois entra o legato, né, como eu disse, primeiro o legato de 2 notas, depois o legato de 3 notas, e o uso do pedal e o pedal de efeito. Então, muitas peças vão ter pedal, mas é aquele pedal que o aluno aperta e abre a ressonância do piano. O que já é muito sedutor, né, para o aluno. A música vira outra coisa, né? Na parte 2,
a gente tem já peças que vão ser, você vai utilizar a mão em quintas harmônicas e quintas melódicas. Introdução do pedal sincopado é uma outra competência que a gente incluiu. Você vai ter um trabalho de legato já dentro dos 5 dedos, né? Staccato e legato dentro dos 5 dedos. E a última peça chega até a abordar uma escala maior e o dedilhado, passagem de polegar dentro de uma escala maior. Então esse é o arco proposto que o livro propõe, né? O arco técnico musical proposto pelo livro. Existe no nosso canal do YouTube, que se chama Piano Pérolas, uma playlist chamada Quem Brinca Já Chegou. Se você quiser ouvir todas as músicas do livro, você pode acessar essa playlist, você vai conhecer. Ou, para quem tem o livro, é só usar o QR Code aqui, tá bom? Nós também estamos na fase de preparar, né? Vai adiar um pouquinho isso por causa do isolamento social, mas estamos preparando também as gravações, os áudios, para disponibilizar os áudios dos acompanhamentos para o aluno estudar em casa ou para vários usos e às vezes em apresentações. Então, em breve, todos os áudios dos acompanhamentos também estarão disponíveis. Eu queria só agora, acho que a gente tem um tempo, a gente está com tempo, eu queria tocar para vocês uma peça, já estou indo pro final, tá, gente? Da parte 2 do livro, porque para vocês terem ideia, então vocês viram o Sino de São João, agora eu vou tocar uma outra peça que já é dessa parte 2, né, que seria o iniciante 2, que nós chamamos, que já usa quintas, o pedal é sincopado, e essa peça se chama Tarde em Copacabana. Bem, agora vamos já seguindo para a parte final, só mais um pouquinho. Bem, em relação à abordagem didática, né, existe um passo a passo de como isso deve acontecer em aula. E esse passo a passo não tenho tempo, né, de falar aqui, mas eu gostaria então de indicar aos interessados. No livro, quem tiver o livro adquirir vai encontrar um passo a passo aqui, que são como ensinar. Tá vendo? Lá vocês têm as orientações pedagógicas, depois os passos. Mas existe no nosso canal uma aula, uma videoaula sobre a peça Luzes Coloridas, que é uma das peças do livro. E lá você tem uma videoaula de 12 minutos, mais ou menos, e que você pode entender como eu faço, como eu trabalho, né? Qual que é o passo a passo para se ensinar o repertório por imitação. Eu vou colocar, depois que o vídeo ficar disponível, nos comentários eu vou colocar o link dessa videoaula para quem se interessar, tá bom? Combinado? E, por fim, né, acho que não poderia deixar de falar, né, dos benefícios que o ensino por imitação, dentro dessa nossa perspectiva, traz para o aprendizado do piano. Então, vou citar alguns, vou citar 7 benefícios. Vamos lá. Número 1, motivação e autoconfiança. Tem coisa mais motivadora você sair de uma primeira aula de piano, de uma segunda aula de piano, tocando música, tocando uma coisa que as pessoas leigas reconhecem como música. Isso é muito importante, né? Para você criar essa motivação intrínseca, né? Autoconfiança, por quê? Porque ele vai exatamente por isso. A questão da fluência, que é tão importante, é tão difícil conquistar, né, no processo de leitura, por essa metodologia muito mais simples, né?
Número 2, aquisição consistente da técnica pianística básica. Quando você está livre para da leitura, você consegue se concentrar muito mais no seu aprendizado corporal, né? Do aprendizado técnico, do aprendizado do corpo, de como fazer as coisas, né? Então, nós acreditamos que para a maioria dessas competências, eu costumo há muitos anos introduzir pelo repertório de imitação. Concentração e memória, terceiro ponto, claro, né? Então você vai ter a partitura, é a sua memória, depois que o professor tocou. Então é muito importante, ele vai treinando isso, né, ao longo dos meses, dos anos. Quarto, orientação no teclado e intimidade com o instrumento. Mais uma vez eu falei, né, o trabalho de leitura é muito passo a passo, vai usando o piano de uma maneira muito pequenininha e aos poucos vai crescendo. Aqui não, então você já pode usar peças que tem esse uso amplo do teclado. E claro que isso eu acho que contribui muito para que o pianista construa uma relação íntima e mais precoce, né, com o seu instrumento. Quinto ponto, criatividade e hábitos eficientes de estudo. Não falei, mas muitas dessas peças, elas têm partes, elas têm os ostinatos no baixo, então, que permite improvisar, permite criar, e você não está criando e improvisando nada, você tem o reconhecimento dos padrões, qual que é o material a ser trabalhado aqui? Então você tem diretrizes para a criação e para a improvisação a partir desses padrões. Então é muito interessante esse trabalho. Também o aluno, o que nós fazemos também é o aluno, às vezes, criar uma introdução, criar uma outra parte que a música não tem, mas que você vê se ele apreendeu a atmosfera ou fez alguma coisa contrastante. Então, o trabalho de composição e improvisação nesse repertório é muito válido. Compreensão da linguagem musical, né? Você está falando desde o início em questões de estrutura, de parte A, de parte B, de contraste, de caráter. Então, é um vocabulário que às vezes demora para chegar e você já pode utilizar, né, esse vocabulário desde dos primeiros contatos com o instrumento. E o último benefício, que muita gente fala, aí já não estou entendendo nada, que seria um facilitador, né? Quem passa por isso é um facilitador da leitura musical. Mas eu falei, como assim? Pensem aqui comigo. Então, uma vez que tocar por imitação, né, vai ajudar os alunos a criar imagens mentais desses padrões musicais. Então, ele vai criar de alguma maneira padrões, quer dizer, imagens musicais. Quando ele começar a ler, ele tem que fazer essa relação do que está na cabeça dele como uma imagem sonora com o que está escrito na partitura. Então você relaciona o que está, a sua imagem sonora com aquela grafia. Isso é muito interessante, porque você já tem todo um repertório, né, no sentido assim, musical de padrões, escalas, você já sabe, né, você pode fazer acorde, quintas, deslocamento. Então, isso você vem e traz isso para a leitura. Bem, pessoal, era, né, isso que eu tinha preparado aqui para conversar com vocês. Obrigada aí por quem ficou até o final. Também obrigado para quem passou, assistiu um pouquinho. E agora quero ver se alguns de vocês têm perguntas para eu poder esclarecer. Olha, quem quiser falar depois, quiser saber mais detalhes, eu tô lá nós temos um e-mail, piano.perolas@gmail.com, mas também vocês podem mandar direct no Instagram, mensagem no Facebook, deixar o recadinho no YouTube, né, que nós vamos, à medida do possível, a gente sempre tem respondido e tem conversado e tirado as dúvidas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pessoal elogiando, Stephanie, obrigada. Jennifer também, que bom. A Ellen, obrigada. Onde encontra o material? No momento, gente, por causa da quarentena, a gente suspendeu o envio pelo correio. Ele não tem e-book, tá? É o livro impresso.
No nosso Instagram e na nossa página do Facebook, no Instagram, na bio, na descrição da página, tem um link onde você vai clicar para poder entender como adquirir o livro, tá? E no Facebook também a primeira postagem é o formulário lá que tem todas as informações. Se não achar nada, escreve pra gente no e-mail ou manda um direct que eu falo de novo. Mais alguma coisa? Regina. Obrigada, Regina. A Ruth também. Que bom, fico feliz. A Miriam falou que gostou. Olha, a Amélia está perguntando, peraí. Depois de quanto tempo de trabalho por imitação você entra com o trabalho de leitura com as crianças? Depende da idade. Quando a criança é muito pequena, 4, 5 anos, eu faço um trabalho, às vezes, de quase um ano só por imitação. Com as crianças maiores, adolescentes e adultos, são algumas aulas. Aí você já pode começar o trabalho de leitura paralelo. Eu utilizo uma leitura, começo com leitura relativa, né? Alguns anos eu faço isso até entrar na leitura absoluta. Mas depende muito da faixa etária. Com as crianças menores, eu gosto de deixar mais tempo. Espera aí que tem mais perguntas. A Karina, cursos online para capacitação de professores? A gente tem um curso atualmente, né, online, Karina, depois se você quiser, é um curso que eu falo mais ou menos, eu e a Liliana, o curso é dado por nós duas, de duração de 4 horas, e você pode assistir online na sua casa, tem um material de apoio, se você se interessar, né, por enquanto é esse que a gente tem. A gente realizou muitas oficinas em eventos lindos, ano passado do Brasil afora, eu acho que agora a gente pode, né, pensar bastante nessa questão do curso online. Então, se você se interessar também, manda um e-mail pra gente que a gente explica tudo direitinho. Obrigada aí pelo seu interesse. Deixa eu ver se tem mais pergunta. A Bianca a Miriam, que ótimo, a Miriam já fez o curso comigo, respondi a Amélie, Regina, obrigada, Karen, Viviane, lá da minha conterrânea de Varginha, professora do conservatório, Raquel, minha colega querida Flávia, nossa, a gente querida aqui. A Rebeca perguntou, você usa seu livro com algum outro material? Sim, eu uso. Os que eu tenho usado mais para iniciação é o Piano Safari, que eu mostrei para vocês. Uso também o Raul Leonardo, Piano Lessons. Um material lindo que eu uso e que vai ser relançado é o Piano Brincando, que é um livro, um material de atividades para iniciação ao piano, tá para ser lançado, da professora Betânia Paris, professora Patrícia Furst, da UFMG. Eu vou divulgar, tá, no canal, é um material muito bacana que eu uso há anos, mas ele estava esgotado, elas vão relançar. Uso o livro da Laura e o material da Vira Drummond, né, a gente tem muita coisa aqui no Brasil também. E o material do Juan Cabeça, que eu falei, são esses que eu tenho usado mais. E eu gosto também muito de testar, de mudar. Eu não sou, né, muito fiel a um método, tá? Deixa eu ver se tem mais pergunta. Ellen, obrigada. Stephanie, que foi minha estagiária, acompanhou, né, o nascimento do projeto do livro. Alessandra, professora do Conservatório de São João. A Gislaine, de BH, Eduardo, lá do Espírito Santo. Muito legal. Deixa eu ver só se tem mais alguma pergunta. Peraí, já falou do curso. Meus alunos, a Franciele, gostaram muito das peças. Tem um caso de um aluno que tinha dificuldade em leitura. E comecei a trabalhar as peças por imitação, ele se adaptou muito. Depois até ajudou na leitura dele, não falei? Ajuda. Elas não são opostas, as abordagens. De nada. Érica. Ah, que legal, mãe de um aluno meu, manda outro pro Vitor. Querida Flávia, obrigada. A Amélia gosta do material. Também quero curso online, escreve pra gente. A Etna tá recomendando, a Etna foi da nossa última turma, né, Etna? Fez o curso e acompanha o projeto há muito tempo. A Érica, lá de Pouso Alegre. Podia enviar o link do curso? Eu vou colocar
O curso melhor a gente entrar em contato pelo e-mail, tá? piano.pérolas@gmail.com. Eu vou deixar tudo nas descrições. Obrigada por compartilhar, obrigada Áurea, Eduardo, obrigada Dudu. A Stephanie está falando como será o segundo livro. Fale um pouco. Eu e a Liliana estamos trabalhando no segundo livro. E esse livro é um livro diferente, porque o livro 2, ele é um livro para crianças pequenas, 3 a 6 anos. E é um livro que já é um trabalho de leitura relativa, né? Mas também pode ser ensinado por imitação ou por leitura. Então são umas peças, está ficando bem bacana. E vamos ver se até o final do ano esse livro sai. Então, para quem trabalha com essa faixa etária, a gente espera que o livro seja útil. Karina, minha colega, parabenizando eu e a Lili. Muito obrigada. Liliana também está aqui, dando apoio. Envie o link do curso para adquirir. Tá bom, eu vou colocar aí embaixo. A Amanda estava lá, olha, no encontro. Legal, Amanda. De Piracicaba, né? A gente se encontrando. Minha aluna, Gabi. Luciano. Deixa eu ver aqui o Luciano. Professor do Conservatório aqui de São João. Tem usado as peças com alunos idosos. Tem surtido um efeito muito bom. Olha que legal. Eles se realizam tocando com fluência, técnica e musicalidade. Às vezes a fluência é uma questão complicada. Obrigada pela resposta. Estou te vendo aqui de Sorocaba. Keila, um abraço. Poderia falar mais sobre o que te chamou a atenção no material do Juan Cabeças? Sim, o material do Juan é muito, muito interessante porque ele é todo em padrões, mas ele é um material assim muito bem cuidado do ponto de vista musical e dá para transpor. Então, assim, você fazer um trabalho de transposição agrada muito adultos e adolescentes. Eu acho um trabalho fantástico. Você tem que conhecer. Dá para comprar em PDF pelo site. E ele tem um site, Me Gusta El Piano, que você pode conhecer. Tem um canal no YouTube. Procurem, gente, para conhecer o trabalho do Juan, que é muito, muito especial mesmo. O Fábio lá de Montes Claros. Obrigada, Ivan. Você tem artigos, dissertações ou teses que falem sobre o ensino de imitação? Para indicar, tenho. Né? No curso online a gente sempre vai disponibilizar esse material. Mas depois, Ivan, escreve para mim que eu posso disponibilizar. A Carinha já passou por aqui. Ana Patrícia, legal, Ana. A Érica, que é o segundo livro. Obrigada, gente. Você vai salvar essa aula? Eu acredito que sim, né? Que eu acho que depois que a gente sai, ela fica aqui na página. Tem essa impressão. Aí eu vou colocar os links aqui para vocês. Foi de Floripa, né, Amanda? Que a gente foi para Piracicaba também. Isso mesmo. Poderia fazer um curso extensivo toda semana online? Boa ideia, vou pensar. Minha querida amiga de Varginha, Marisete. A Miriam quer trabalhar com esses 3 a 6 anos. Obrigada, Michele. Agradecer. Muito obrigada, Margarete. Acho que é isso, pessoal. Acho que eu respondi todas as perguntas. Muito obrigada pela atenção de vocês. E aproveitem aí essa oportunidade bacana demais de ver concertos, ouvir os colegas falando de assuntos tão importantes, né? E pessoal que está na Masterclass também, que aproveite. E até em breve, tá bom? E um grande beijo para vocês aqui de São João del Rei. Tchau, pessoal!